Olá a todas e a todas, eu sou Bianca Trindade Messias, sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História, Ensino e Narrativas da Universidade Estadual do Maranhão, que atualmente é o Programa de Pós-Graduação em História, e faço parte do grupo de pesquisa do BRADA, que é o Grupo de Celtas e Germanos. O título da minha comunicação hoje é Viagem Imaginária ao Além Medieval, Memória e Salvação na Visão de Túmulo. Essa apresentação é o resultado da minha dissertação de mestrado, em que foram analisados os elementos como ensino, memória e salvação, a partir da análise da narrativa visionária Visão de Túmulo. E hoje eu pretendo apresentar a narrativa Visão de Túmulo como uma expressão de memória cristã da Idade Média. Falar de memória é falar da grande preciosidade e riqueza que ela oferece ao campo da história, que permite voltar ao passado por meio dos testemunhos orais ou escritos e observar as memórias que foram construídas ao longo do tempo, observando seus prolongamentos, o seu silenciamento, esquecimento ou enquadramento por parte dos grupos sociais. Falar de memória na Idade Média é observar esse elo de ligação existente entre Deus e o homem. É um processo de cristianização da memória, conforme explica Jacques Legoff em seu livro História e Memória. A memória, ela vai nascer no meio da religiosidade cristã, que coloca como os principais fatos a serem lembrados e a serem comemorados os fatos da vida de Jesus Cristo, no qual podemos citar como exemplo a história da ressurreição, a sua natividade, entre outros elementos importantes. Propagar essa memória cristã ao longo da Idade Média se dava por meio da pregação dos clérigos. Os clérigos, que eram os membros da igreja, faziam essa mediação dessa relação entre Deus e o homem. E era por meio da pregação, através do uso da oralidade, que se dava a difusão dos principais fatos do cristianismo, os quais eram ensinados para a sociedade. Uma das formas dos clérigos, exercer a sua prática de ensino e exercer também a sua memória, era por meio no uso das técnicas das mnemotécnicas, ou seja, consistia em repetir palavra por palavra para que houvesse um processo de fixação dos dizeres da Bíblia. Um simples fato de esquecer algum elemento significava a presença do ser maligno, perto dos religiosos. Então, era no momento da pregação que era comemorado e lembrado os principais fatos do cristianismo, por meio de gestos, por meio dos ritos, manifestando assim uma memória litúrgica. Mas, para além dessa memória litúrgica, existia também uma memória transcendente, o qual explica Patrick Gere em seu verbete Memória no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, e que, segundo esse autor, ele explica que a memória é algo que faz parte da alma e a qual pertence o imaginário. Sendo assim, todas as coisas imagináveis são objeto da memória. Observamos assim a relação entre memória e imaginário. As memórias cristãs, na Idade Média, era propagado por meio da oralidade. Então, quem ouvia essas histórias automaticamente criava as imagens mentais, as quais deveriam ser preservadas e guardadas. Nessa relação de memória e imaginário, observamos que os medievos tinham uma grande preocupação sobre o seu destino final no pós-morte. Para conhecer sobre o que acontece no outro mundo, o que acontece após a morte, foram difundidas ao longo da Idade Média os relatos de viagens imaginárias ao além medieval. Esses relatos, eles aparecem normalmente sob forma de visões. E conforme Jerome Bachet, no seu livro A Civilização Feudal, ele explica que esses relatos contam com almas provisoriamente separadas do corpo no decorrer de uma doença ou durante um momento de morte aparente. Atravessa o mundo dos defuntos, terminando por trazer um testemunho para os vivos. Ou seja, normalmente o escolhido, que pode ser um nobre, um camponês ou um monge, ele é agraciado de fazer essa viagem ao além medieval, conhecer os seus espaços, que são inferno, purgatório, paraíso, e retorno ao corpo, relatando sobre as coisas vistas e sentidas, tornando-se assim um testemunho verídico de sua viagem. Enquadramos esses relatos de visões na perspectiva definida por Jacques Legoff como exemplo. Conforme o autor, eles contam com um conto breve, dado como verídico, igual histórico e destinado a ser inserido no discurso, em geral um sermão,
a fim de convencer o auditório por meio de uma ação salutar. Normalmente, esses relatos de visões, ele tem uma lição moral a ser apresentada para a sociedade, para que tenha um processo de reflexão sobre os seus comportamentos na vida terrena, para que possam mudá-los para alcançar a salvação no pós-morte. Esses relatos de visões, eles eram utilizados pelos clérigos durante as pregações em diálogo com as Sagradas Escrituras, pelo fato de trazer um testemunho, verídico dessa experiência sobre viagem imaginária. A partir dessas questões sobre viagens imaginárias, eu apresento a fonte a qual eu estudo, que é a visão de Túndalo. A visão de Túndalo foi escrita no século XII, em latim. A sua autoria é atribuída a Frei Marcos, do qual temos poucas informações sobre ele, e foi traduzida para o português entre o século XIV e XV. As traduções elas foram feitas por monges cistercienses provenientes do mosteiro de Alcobaça. Existem duas versões portuguesas, o Códice 244, em que a tradução é atribuída ao Frei Zacarias de Paiopelli, e o Códice 266, em que a tradução é atribuída a Frei Hilário de Larinhã. De forma geral, ambos os códices, que atualmente encontram-se na Biblioteca Nacional de Lisboa, elas narram sobre a história do cavaleiro Túndalo. Túndalo era um cavaleiro nobre, de boa linhagem, porém era um cavaleiro pecador, ou seja, um cavaleiro que vivia na vaidade do mundo e não seguia as ordens da igreja. E ele foi o escolhido para fazer essa viagem imaginária ao além medieval. Ele não foi enterrado porque havia um pouco de quentura no seu corpo e durante um espaço de 3 dias ele percorreu os espaços do inferno, purgatório e paraíso e retorna ao corpo relatando sobre as coisas vistas e sentidas para os clérigos e leigos. Essa viagem imaginária, eu apresento o itinerário dela. Primeiramente, o anjo ele vai ser acompanhado por um anjo. Esse anjo corresponde ao anjo guia, que é o responsável em dar explicações sobre as coisas vistas no além medieval, é o responsável em guiá-lo pelos espaços do além e o responsável em dar os ensinamentos cristãos. E assim o cavaleiro percorreu os espaços do inferno, purgatório e paraíso, sendo o primeiro espaço percorrido o inferno. O inferno ele tem uma descrição bastante longa e densa ao longo da narrativa, descrita como um local escuro, marcado pelas trevas, a presença do fogo sempre presente e habitada pelos seres demoníacos, entre eles o próprio Lúcifer, o príncipe das trevas. Nesse local, ele é destinado às almas pecadoras e, de acordo com seus atos cometidos, eles são penalizados. Nesse local, o próprio cavaleiro Túndalo, pelo fato de ser pecador, também foi penalizado pelos seus atos, como, por exemplo, passar por uma ponte estreita, cheia de pregos, carregando um objeto furtado. Essa penalização corresponde aos homens que praticaram o roubo na vida terrena. Passado pelos suplícios do inferno, é apresentado o paraíso. O paraíso já vai ser um ambiente calmo, tranquilo, marcado pela claridade. E nesse local estão presentes os eleitos, aqueles que vão receber essas recompensas conforme as virtudes praticadas na vida terrena. O paraíso descrito na visão de Túndalo lembra Jerusalém Celeste. Ele é hierarquizado em altos muros. Muro de ouro, destinado aos bem-casados, muro de prata, destinado aos monges e construtores da igreja, e o muro de pedras preciosas, reservado aos anjos, arcanjos, profetas de Deus. Sendo assim, cada muro mais alto e mais luminoso do que o outro. Ao percorrer esse local, o cavaleiro de imediato já queria ficar ali. Mas o próprio anjo o lembra que ele não era digno de estar em tal local, pois ele ainda era um pecador. E a alma, o corpo, deveria retornar para poder ter o processo de arrependimento e conversão para a salvação. Entre o inferno e o paraíso é apresentado um terceiro lugar, mas de forma muito dificultosa para entender a sua delimitação, que é o purgatório. O purgatório, ele aparece no Códice 244, o nome, e ele é ausente no Códice 266. Mas, apesar de aparecer o nome no Códice 244, as suas características é muito difícil de identificá-la, pois o cavaleiro, ao percorrer o inferno, que é uma parte em que alguns estudiosos denominam de inferno superior, o cavaleiro ele encontra as almas não muito mais que estão purgando com seus pecados. E antes dele entrar propriamente dito no paraíso,
ele passa por um local denominado de pré-paraíso, na qual ele vê as almas não muito boas também purgando por seus pecados. Essa dificuldade de delimitação desse terceiro lugar do além se dá pelo fato da narrativa ter sido escrita no século XII, e a concretização desse lugar vai se dar no século XIII, sendo assim demonstrando o processo ainda de discussão, né, sobre esse terceiro local da geografia do além. Mas o mais importante, além de percorrer esses espaços do além, de saber o que acontece de fato com as almas após a morte, é a lição moral que é apresentada na visão de Túndalo. Após conhecer os espaços do além medieval, a alma retornou ao corpo e relatou para clérigos e leigos sobre as coisas vistas e sentidas. Esse contar, né, permite com que a história ela fosse propagada pelo meio da oralidade. E a principal lição moral a ser destacada é a transformação comportamental do cavaleiro. Após relatar sobre a sua viagem, ele arrependeu de seus pecados, praticou a penitência e começou a praticar caridade, doando tudo o que possuía aos pobres, e mandou bordar em suas vestimentas o símbolo da cruz, significando que ele passaria a ser um cavaleiro de Deus, tornando-se assim, né, um modelo de salvação para a sociedade medieval. A partir dos elementos que foram expostos sobre a visão de Túndalo e os elementos que formam a memória na Idade Média, apresenta aí alguns elementos a serem refletidos já encaminhando para as considerações finais. Primeiro que a visão de Túndalo teve uma grande repercussão na Europa. O português foi apenas um dos idiomas em que essa narrativa foi traduzida. Ela também foi traduzida para o inglês, para o francês, entre outros idiomas. E era propagada principalmente por meio da oralidade, permitindo esse contar e recontar da história para que fosse guardada na memória. Um aspecto interessante na estrutura da narrativa é a questão ela é construída, né, sobre os índices, a partir dos índices de oralidade, que marca o diálogo entre o anjo e o cavaleiro. Palavras como, por exemplo, e disse o anjo, e respondeu a alma. Além disso, são identificados várias expressões vocativas, né? Principalmente quando o cavaleiro está passando pelos suplícios e as dores ao longo do inferno, chamando ai Senhor, resgate-me Senhor. Outro aspecto interessante são a questão das construções dos sentidos que formam a narrativa, que são expressos pela visão, pelo olfato, pelo paladar. Por cada espaço percorrido é uma determinada sensação. No inferno, as sensações são de dores, de sofrimentos, de maus cheiros. Já no paraíso, são belas vozes, bons cânticos. Então, esses índices de oralidade, essas expressões sensoriais, fazem com que o testemunho, a narrativa, se tornasse mais verídica, permitindo o processo de memorização para quem ouvia. Diante disso, a gente observa que a visão de Túndalo é enquadrada como uma memória oficial da Igreja, ou seja, a narrativa ela tende aos princípios do cristianismo, ela demonstra os vários caminhos a ser seguidos, né, para alcançar aí a salvação. Se for uma pessoa que não obedece às regras da igreja, né, uma pessoa que vive nos pecados mundanos na vida terrena, automaticamente será condenada no inferno ou purgatório. Se for uma pessoa que já está de acordo com os princípios da religiosidade cristã, automaticamente alcançará a salvação. Então, a igreja ela se utiliza muito dessa narrativa para mostrar os locais que o esperam após a morte. E nesse processo de ensino, ela acaba pregando e enfatizando muito a questão do inferno, as punições que são destinadas às almas pecadoras. Diante disso, ela estimula, ela pratica uma pedagogia do medo, né, fazendo aumentar ainda mais o seu controle sobre a sociedade medieval. Por fim, a visão de Túndalo é um exemplo de uma memória de salvação, pois ela tem como principal lição moral o processo de arrependimento, né, e conversão do cavaleiro para a salvação, para a religiosidade cristã, o qual foi muito repercutido e teve uma grande propagação na Europa. Então, eu encerro aqui a minha apresentação, espero que tenha ficado claro e obrigada pela atenção.